Minha amiga, meu amigo, concurseira, concurseiro, mais um módulozinho de nossa querida Geografia de Pernambuco. Olha só, meus PMs, minhas PMs, na aula de hoje nós vamos falar sobre urbanização. Vocês estão vendo aqui atrás de mim alguns detalhes, não é, sobre urbanização, que isso está na nossa apostila. Eu só vou apenas fazer alguns detalhes sobre isso, tá certo? Mas vamos aqui voltar para a nossa apostila. Vejam só, senhoritas e cavalheiros, na nossa apostila nós temos o seguinte: urbanização. O processo de urbanização no Nordeste caracterizou-se principalmente por ter se manifestado de forma e período distintos das demais regiões brasileiras, iniciando-se no período colonial e conhecendo um relativo declínio, justamente quando o restante do país intensificou o processo de metropolização. Bom, a primeira parte é a seguinte: as primeiras cidades do Brasil foram São Vicente de Piratini, São Paulo, Recife, Olinda, Salvador, certo? Porto Seguro também, né? Tem a questão do Porto Seguro, por onde começou o nosso país. Então, senhoritas e cavalheiros, nós vamos perceber que Pernambuco começou o processo de urbanização primitivo há muito tempo, certo? 485 anos. Porém, nós tivemos uma estagnação durante esse período pós-cana-de-açúcar. No período pós-cana-de-açúcar, nós tivemos a transferência, certo, do grande núcleo político, administrativo e principalmente econômico, saindo do Nordeste para onde hoje é o Sudeste. Com a chegada da família real ao Brasil, o núcleo político sai de Salvador, vai para o Rio de Janeiro. E o núcleo econômico sai de Pernambuco e vai para São Paulo, certo? Por conta de quê? Primeiramente, nós tivemos, antes do ciclo do café, o ciclo aurífero, na região das Minas Gerais. O ciclo do ouro no Brasil. Posteriormente, onde hoje é o estado de São Paulo, se desenvolve o café. O café ele começa por onde hoje é o Paraná, norte do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Mas o maior e o mais importante centro produtor na época do Brasil, grande exportador mundial do café, que ainda hoje é, mas na época o café era praticamente o que a gente vendia para o mundo todo. O café fez de São Paulo o que São Paulo é hoje, basicamente. Só que São Paulo não é mais hoje o maior produtor de café. O maior produtor de café hoje é o estado de Minas Gerais. Mas isso não vai fazer parte da nossa prova, não vamos nos alongar. Então, o núcleo político e econômico sai do Nordeste e vai para o Sudeste. Então, houve um declínio no processo de urbanização aqui do nosso querido estado de Pernambuco. Iniciou com tudo, com Olinda, Recife, Igaraçu, Itapsuma, aquela região ali que hoje é a RMR, e demorou um período muito grande para que esse processo de urbanização alcançasse o interior. Tanto é que Caruaru tem 165 anos, por exemplo, Recife tem 485 anos. Certo, meus amigos e minhas amigas? Então, existe uma discrepância, né, uma diferença muito grande entre o início do processo de urbanização aqui em Pernambuco e a sua decorrência a posteriori, ou seja, o que veio depois. Beleza? Vamos voltar para o slide? Para compreendermos melhor como ocorreu e ainda ocorre a urbanização nordestina, no caso aí pernambucana, né? Primeiramente, é necessário compreender o que é propriamente a expressão urbanização. Essa expressão designa o crescimento das cidades em relação ao crescimento do campo, ou seja, só há urbanização quando o crescimento da população e do espaço das cidades é superior ao crescimento da população e do espaço do meio rural. Aí a gente vem para mim agora. Senhoritas e cavalheiros, propriamente dito, o processo de urbanização aqui em Pernambuco
ele tem um ciclo que dura muito, mas muito tempo do seu início, daquela urbanização primitiva, que eu vos falei, para o que a gente tem hoje. Vejam só. Aqui existe um conceito chamado patamar 5149. 51/49. Que patamar é este, professor Heraldo? Para uma determinada área, estado, região, país, etc., ser considerado plenamente urbanizado, eu tenho que ter um crescimento da zona urbana maior do que o campo, em número quantitativo, certo? Então, o que foi que aconteceu? No Brasil, esse patamar foi atingido em 1964. Pernambuco demorou um pouquinho mais. Esse patamar 51/49 foi atingido em 1972. Demorou um pouquinho para acontecer. E que patamar 51/49 é esse? O limiar. É porque é o seguinte, aqui em Pernambuco nós tínhamos 23% da população morando na zona urbana e aproximadamente 77% morando na zona rural. Então o nosso estado ele era essencialmente rural. Então esse processo foi sendo invertido ao longo de muitos anos, certo? E nós estabelecemos 51% das pessoas morando nas cidades para 49% das pessoas morando no campo, tão somente em 1972. Então, o processo clássico de urbanização se dá pelo fato da saída do homem do campo para a cidade. A este processo recebe-se o nome de êxodo rural, que vem do latim, né? Exodus, saída, ruratele, campo, certo? Meio rural, meio agrícola. Então nós vamos ter a saída das pessoas do campo para a cidade. Então, senhoritas e cavalheiros, nós tivemos o processo de urbanização sendo concluído basicamente a partir da década de 1970 no nosso amado estado de Pernambuco. E é justamente a partir desta década que este processo vai sendo acelerado. Vai acelerando. E, de acordo com os dados estatísticos, nós vamos ter hoje uma média de 20% ou menos de pessoas morando no campo para um patamar de 80% ou mais de pessoas morando nas cidades. Ou seja, Pernambuco hoje é um estado essencialmente urbano. Esse é o conceito clássico de urbanização, senhoritas e cavalheiros. Beleza? Vamos voltar para o slide. Além do mais, é preciso considerar a heterogeneidade do espaço dessa região, que só é concebido em um conjunto a partir das divisões regionais brasileiras ocorridas ao longo do século XX. Antes disso, o Nordeste era atendido como uma área com diversas regiões e atividades, possuindo um litoral, por exemplo, economicamente mais dinâmico e um agreste e um sertão em fase de evolução. Como já frisamos, a região Nordeste foi a primeira a ser urbanizada no Brasil, em virtude do fato que ela abrigava as principais localidades colonizadoras e onde se instalaram as principais atividades econômicas brasileiras. Estabeleceu-se, primeiramente, a cultura da cana-de-açúcar, consolidando a formação do chamado Nordeste açucareiro, que contrastava em relação às demais atividades regionais. Esse contexto favoreceu o crescimento de cidades como Salvador e Recife, que eram, respectivamente, o centro político e econômico do Nordeste açucareiro.
Eu falei isso quase há alguns minutinhos, certo? Então, nós tínhamos o centro político administrativo e o centro econômico. O centro político e administrativo, Salvador. E o centro econômico, Recife, Olinda e Recife, certo? Só que esse núcleo econômico e político, ele muda, certo? Com o declínio da produção canavieira e açucareira por conta da concorrência do açúcar holandês nas Antilhas, certo? Para quem não está lembrado da questão das Antilhas, as Antilhas holandesas, Suriname, certo? Aqui na América do Sul, um pouquinho acima, né, da região norte do Brasil, nós temos 3 pequenos países, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Inclusive, Guiana Francesa ainda é colônia da França hoje. Guiana era colônia britânica e Suriname era colônia holandesa. Então, é justamente a partir da concorrência desse açúcar no Suriname, nas Antilhas, na América Central, que Pernambuco deixa de ser o centro econômico do Brasil. Por quê? Porque houve o declínio da produção açucareira por conta da concorrência do açúcar antilhano, holandês. Porque a Holanda era o único país do mundo que detinha a tecnologia do refino do açúcar, certo? O europeu gostava do açúcar refinado, o açúcar cristal, branquinho. E os portugueses não tinham essa tecnologia. Só tinham a tecnologia de fazer o açúcar mascavo, aquele açúcar mais escuro, mais denso, meio molhado, não é? Então, não era muito bem aceito internacionalmente. Era mais o açúcar cristal, o mais aceito, o branquinho refinado. Então, meus queridos e minhas queridas, a Holanda, depois que é expulsa de Pernambuco pelos holandeses, ela vai produzir açúcar nas Antilhas e acaba com o sistema açucareiro do Nordeste, em especial do nosso querido estado de Pernambuco. Tá ok, meu amigo? Tá ok, minha amiga? Um pouquinho aula de história aí para vocês. Aí, depois disso, a partir do século XVIII, houve o declínio da atividade em função da competição do açúcar do Caribe, como eu acabei de falar, o que se intensificou com o crescimento econômico da produção do café na região sudeste. Em oposição ao século XIX, as faixas do Agreste e do Sertão intensificaram a produção de algodão e de atividades pecuaristas, formando o Nordeste algodoeiro pecuarista, o que propiciou o crescimento de algumas cidades nessa região, principalmente em Pernambuco e na Bahia. Como eu disse, vamos frisar Pernambuco. A cidade onde eu estou, que é Caruaru, ela era uma fazenda de gado, certo? Era a fazenda Caruara, depois virou Caruru e hoje é Caruaru. Tem até uma música, né, de Israel Filho, um cantor aqui da cidade, né? Foi Caruara, foi Caruru e hoje é Caruaru. Ó, cidade centenária. Bom, mas eu não sou cantor não, sou um péssimo cantor. Não canto nem minha esposa com medo de apanhar. Essa voz taquara rachada não vai servir de muita coisa. Mas é o seguinte, Caruaru tinha sido distrito de Bezerros e de Sairé, certo? Só que quando o gado saía do sertão para ir para o Recife, esse gado obrigatoriamente fazia algumas paradas. E Caruaru era uma destas paradas. Eu trabalho num colégio chamado Sagrado Coração, eu trabalho em 2 colégios. Além daqui do CEPEM, eu trabalho no Sagrado e no Diocesano. Se você é daqui de Caruaru e conhece o Colégio Sagrado Coração, você tem a avenida que vai até o Marco Zero de Caruaru, certo? A rua 15 de novembro. Na rua 15 de novembro, subindo até a igrejinha do Marco Zero, tudo aquilo ali era um curral de gado. Tudo aquilo ali era um curral de gado. Do Sagrado até o Marco Zero de Caruaru. Quem conhece Caruaru sabe o que eu estou falando. Tudo aquilo era um curral de gado. Onde o gado era colocado ali. Quem está subindo do Sagrado para o Marco Zero, na direita, você tinha os alojamentos e os restaurantes, mercearias, bares, bazares. Na parte de baixo. Na parte de cima, você tinha os alojamentos para os vaqueiros. Na parte de trás, né, era, como é que eu posso falar, a zona do Baixo Meretrício, né, Cabaré. Pronto, todo mundo sabe.
Que febre, cabaré. Na margem esquerda, onde nós temos, por exemplo, a Casa Cabral, aquelas lojas todas ali da margem esquerda, eram as selarias e o comércio, né, do vilarejo, tá certo? Então a nossa cidade surgiu há 165 anos como uma área de criação de gado. Foi o curral de gado e a feira de gado que deu origem basicamente a Caruaru. Inclusive, Caruaru durante muitos e muitos anos teve uma importante feira de gado, que hoje foi ultrapassado por conta da questão da violência, né? Os últimos prefeitos e prefeitas aqui da cidade não deram o devido olhar para a feira de gado de Caruaru, certo? Então, hoje, né, nós vamos ter a feira de gado mais importante de Pernambuco, não mais em Caruaru. Tá bom, meus queridos? Hoje nós vamos ter na terra do doce e da renda, tá certo? Então, nós vamos perceber que dentro dessa circunstância, as cidades aqui em Pernambuco voltaram a crescer, certo? A partir do ciclo do algodão, no sertão. Algodão esse que alimentava as indústrias têxteis do que hoje é o sudeste do Brasil. Então nós produzíamos aqui o algodão e o gado. Então era o Nordeste algodoeiro pecuarista, certo? Por isso que até hoje o sertão tem um importante papel no setor pecuarista, certo? Só que hoje é um gado de baixa qualidade genética, se comparado ao gado do Rio Grande do Sul, ao gado do Mato Grosso do Sul e Goiás, que é um gado de porte genético qualificado. Infelizmente, o nosso aqui é o chamado gado peduro, né? Então, é a questão do porte genético, é a questão da qualidade da alimentação, que gera um gado de baixo valor calórico, né? E a carne também não tem uma boa qualidade. Geralmente é uma carne dura, musculosa, porque o gado ele anda muito, né? Então, fica com músculo, com nervo. Então, de preferência, era melhor um canto amplo, certo? Plano e que o gado seja criado em confinamento, principalmente lá naquela região ali de Goiás, no Planalto Central, ou então na região lá do Mato Grosso do Sul, ok? Então, vamos voltar para o slide. Porém, em linhas gerais, a região Nordeste conheceu um intenso declínio econômico e, consequentemente, urbano ao longo dos séculos 19 e 20. Por outro lado, regiões como o Sudeste cresceram cada vez mais e se urbanizaram, e urbanizaram-se, né? Desse modo, justamente quando as taxas de emigrações dos nordestinos acentuaram-se, principalmente para as regiões, né, de São Paulo, né? Eu vou falar sobre isso. Apesar disso, algumas metrópoles como Recife e Fortaleza, tem um M aí, desculpa aí, perdão, coloquei um M a mais aí, formavam-se em função das migrações internas, em que povos do sertão partiram em direção às faixas litorâneas, economicamente mais desenvolvidas. Assim, atualmente, ao contrário do que ocorre nas demais regiões, principalmente no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul, que apresentam uma acentuada queda em suas taxas de crescimento urbano, o Nordeste passa a ser uma região de grande atrativo urbano, elevando o crescimento de suas regiões metropolitanas. Isto ocorre principalmente em função do atual estágio do desenvolvimento industrial em curso no Brasil. Senhoritas e cavalheiros, não é? Antigamente, a condição socioeconômica do homem do campo de Pernambuco, né? Quando eu falo Pernambuco, eu falo nordestino, mas vamos lá, Pernambuco, a gente está falando para Pernambuco, né? Sobre geografia de Pernambuco. Era uma condição muito ruim. O clima, que pisava muito, mas as condições de infraestrutura, principalmente o olhar do poder público federal e estadual para o sertanejo não era o melhor possível. Então, muitos destes sertanejos emigravam daqui de Pernambuco para irem para São Paulo. Emigrar é o processo de saída de indivíduos do seu local geográfico. E imigrante ou imigrar é aquele indivíduo que chega em uma determinada área do espaço geográfico. Então, por exemplo, professor Heraldo. Professor Heraldo, ele é pernambucano,
certo? Nasci no Recife, mas moro aqui em Caruaru desde os meus 3 anos de vida. Então, sou caruaruense, só sou recifense de nascimento. Só lá na minha, na minha certidão de nascimento é que eu sou recifense, porque eu sou caruaruense de coração. Aí, o que, é que vai acontecer, senhoritas e cavalheiros? Se eu fosse convidado para ir trabalhar no Paraná, certo? Trabalhar com meu amigo Evandro Guedes, eu prefiro trabalhar com meu amigo Everton Mota, certo? Aí Evandro me contrata. Aí, em relação a Pernambuco, eu saí de Pernambuco, não saí? Então, em relação a Pernambuco, eu sou um emigrante. Em relação ao Paraná, eu sou um imigrante. Então, muitos pernambucanos emigraram, saíram daqui de Pernambuco para ir arriscar a vida em São Paulo. Por isso que a selva de pedras, que é São Paulo, tem muito, né, do suor nordestino naqueles arranha-céus, naqueles prédios lá de São Paulo. Por quê? Porque quando São Paulo crescia, atraía esses imigrantes para São Paulo e emigrantes daqui de Pernambuco para a construção civil, lá em São Paulo. Porém, chegou um determinado momento que começou a inchar demais São Paulo. Então, esse indivíduo que queria fazer o fluxo migrante, né, migrar, ele não estava mais indo para São Paulo, mas sim para as cidades do litoral, que já estavam crescendo consubstancialmente. Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Olinda, certo? Então, senhoritas e cavalheiros, nós tivemos um fluxo de migração interna. O indivíduo sai do sertão e do agreste para ir para a zona da mata, principalmente para a RMR, tá ok? Voltando aqui para o nosso slide, assim, atualmente, ao contrário das demais regiões, principalmente o Centro-Oeste e o Sudeste-Sul, que apresentam uma acentuada queda na sua taxa de crescimento urbano, o Nordeste está passando por um crescimento nesse processo, como eu já tinha dito para vocês. Dados do IBGE apontam que na década de 60 a população rural do Nordeste somava quase o dobro da população urbana, mais de 14 mil contra pouco mais de 7 mil habitantes, respectivamente. Na década de 1980, a população nas cidades finalmente superou a população do campo, ou seja, na década de 80. Mas esse processo começa quando? Na década de 70, em 1972, como eu disse para vocês. Porém, foi saindo na década de 72 e nos anos 80, o limiar já estava muito maior do que 51,49. Já estava de 60 para 40 para cima de 60%. Então, senhoritas e cavalheiros, foi o período em que o Nordeste começou a crescer economicamente, fundamentalmente pautado no processo de industrialização e crescimento do comércio nas cidades pernambucanas. Ok? Segundo dados do IBGE de 2010, a população urbana nordestina era de 38.821 e 14.260 a população rural. Tais números servem, afinal, para desmistificar a ideia de que o Nordeste é essencialmente rural. É claro que, não diferente do que ocorre no restante do país, essa urbanização é extremamente concentrada, principalmente nas cidades do litoral, com destaque para algumas exceções, como a cidade de Imperatriz, no Maranhão, como a cidade de Caruaru, em Pernambuco, como a cidade de Petrolina, em Pernambuco, e como a cidade de Garanhuns, também em Pernambuco. São importantes centros econômicos e urbanos. E também nós vamos ter Campina Grande, na Paraíba, e Feira de Santana, na Bahia, tá certo? Mas, como eu disse, vamos ver Pernambuco. Então, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, 2 do Agreste e 1 do Sertão começaram a crescer. Inclusive, são algumas das maiores cidades do nosso querido estado de Pernambuco até hoje, certo? Então, o estado de Pernambuco ele começou a ter uma divisão urbana que ficou constituída da seguinte forma, que eu vou mostrar para vocês agora, senhoritas e cavalheiros. Tipos de cidades ou zonas urbanas em Pernambuco. Então, senhoritas e cavalheiros,
A primeira característica é a cidade centro-local. O que é a cidade centro-local? A cidade centro-local é aquela na qual você vai ter a prefeitura, certo? Que é o poder executivo. Você vai ter o poder legislativo, que é a Câmara dos Vereadores, um comércio pequeno, uma agricultura pecuária que movimente o comércio da cidade. Cidades como Agrestina, Cupira, Riacho das Almas, certo? São cidades enquadradas dentro deste contexto de cidades centros locais. Elas só têm importância dentro ali daquele pequeno centro comercial. Não tem grandes empresas, não tem grandes universidades, muitas vezes até mesmo escolas particulares de grande porte nessas cidades não existem, certo? Por quê? Porque muitas destas cidades estão associadas a uma cidade grande próximo a ela, que é o caso, por exemplo, de Caruaru, certo? Então nós vamos ter, depois da cidade centro-local, a cidade centro-regional, também chamada de cidade polo. É o caso de Caruaru, é o caso de Garanhuns, é o caso de Santa Cruz do Capibaribe, é o caso de Petrolina, é o caso de Floresta, é o caso de Arco Verde, é o caso de Vitória de Santo Antão, entre muitas outras cidades. São cidades de porte médio para grande, cidades que possuem grandes centros produtivos industriais, um comércio muito forte e dinâmico, certo? Grandes centros de pesquisa, universidades, faculdades públicas e privadas, e possui uma relativa infraestrutura na rede de serviços públicos e privados, de bom para elevado porte. Hospitais regionais, municipais, estaduais e hospitais privados, além de escolas públicas de referência e escolas particulares de grande porte. Então, estas são as características de uma cidade polo. Outra característica de uma cidade polo é que ela converge para ela as pessoas das cidades próximas que necessitam de algum determinado tipo de serviço que lá não tem. Por exemplo, cinema. Caruaru, ele tem 2 shoppings, justamente shoppings que têm salas de cinema. Um tem 4 e o outro tem 3 salas de cinema. Então são 7 salas de exibição, né? 7 salas de exibição nos 2 shoppings que nós temos aqui. A gente não tem cinema em Bezerros, a gente não tem cinema em Santa Cruz, em Toritama, a gente não tem cinema em Agrestina. Então o que é que vai acontecer? Se uma pessoa quiser assistir a um filme, desses filmes super bilheteria, né? Como Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, entre outros grandes filmes, blockbusters dos Estados Unidos, ou até mesmo cinema nacional, a pessoa vai ter que vir para cá. Universidades públicas e privadas, essas cidades não têm, a não ser as EAD, que é ensino à distância. Videoaula, como nós estamos tendo aqui agora, por exemplo, certo? Nessas cidades menores tem os escritórios, né, das universidades à distância e que vendem as videoaulas, mas presencialmente não, certo? Por exemplo, aqui em Pernambuco nós temos os centros das universidades federais, o campus central, que é no Recife, na cidade universitária, e os campos do interior. Aqui, por exemplo, em Caruaru, nós temos até o curso mais desejado, que é o de medicina, aqui no campus do Agreste, CAA, tá certo? Então, nós vamos perceber que estas cidades que têm uma melhor infraestrutura econômica, educacional, de prestação de serviços, tanto público quanto privados, eles formam a cidade polo, ok? Depois eu vou ter a capital estadual, que no nosso caso é a nossa querida Recife. Só que Recife não é a condição apenas de capital. Recife é uma metrópole. Heraldo, qual a diferença de uma grande cidade como Recife, que é uma metrópole, para uma outra cidade que é capital, que é Maceió, em Alagoas? Primeiro é o quantitativo de pessoas. Recife tem mais de 1 milhão. Então, o que é uma metrópole? É uma cidade que atinge mais de 1 milhão de habitantes, possui grandes centros prestadores de serviço e de produção industrial, centros de pesquisa, universidades, geralmente portos e aeroportos. Quando não tem litoral, não tem porto, né? Mas aeroporto tem que ter. E, fundamentalmente, essa metrópole ela tem que ter mais de 1 milhão de habitantes. Tá certo? Então, isto é uma metrópole. Recife, ela está enquadrada dentro de uma metrópole do tipo metrópole nacional. Existem 3 níveis de metrópole.
Existem as metrópoles regionais, as nacionais e as internacionais ou cidades globais. No Brasil, nós só temos duas metrópoles internacionais ou cidades globais, que são São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Agora, Recife, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Goiânia, são metrópoles nacionais. Qual a diferença de uma metrópole nacional para uma metrópole regional? A metrópole regional, como Manaus, como Belém, como Campinas, lá em São Paulo, são aquelas cidades que são importantes para a sua região de origem. Já as metrópoles nacionais são aquelas que são tão importantes que o seu poder de importância extrapola os limites da sua região de origem. Por exemplo, grandes eventos internacionais. Eu sou muito fã de rock, eu gosto muito de rock, entendeu? Então, eu sou muito fã de uma banda que, infelizmente, já não existe mais, também já ficaram muito velhinhas. Scorpions, certo? Alemães que cantavam em inglês, por conta da língua universal, né, o inglês. Então, muito fã de Scorpions, eu nunca pensei na vida, eu não vou nem assistir um show de Scorpions, não tenho nem dinheiro para sair do Brasil, ou então gastar rios de dinheiro para ir para São Paulo ou Rio de Janeiro assistir a um show de Scorpions, eu não vou fazer isso. Eu tenho outras prioridades. Mas Scorpions veio 2 vezes aqui para Pernambuco e eu fui às 2. E uma terceira vez eles foram para Fortaleza. Eu fui, que é pertinho, né? De Fortaleza, na época estava 800 conto a passagem de avião. E de volta eu peguei uma promoção, aí deu para ir para votar, certo? Mas, por que eles vieram para Recife e para Fortaleza? Porque são grandes cidades, são grandes metrópoles nacionais. Por exemplo, Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo aqui no Brasil, em 1950, que teve o Maracanaço, teve jogo em Recife. Teve sim, na Ilha do Retiro. A segunda Copa do Mundo, 2014, ai meu Deus, o 7-1. Teve jogo também em Recife, mas não na Ilha do Retiro, como foi na primeira Copa. Nem no Arruda, nem nos Aflitos, mas em um novo estádio que foi construído para a Copa. A Arena Pernambuco, fica em São Lourenço da Mata. Não é no Recife, mas é na RMR, na região metropolitana do Grande Recife. Então, as cidades que têm grandes eventos nacionais e internacionais dentro do Brasil são as metrópoles nacionais. Certo, meus amigos e minhas amigas? E Recife é uma delas, a nossa querida Recife. Região metropolitana é todo um conjunto de cidades que estão no eixo de desenvolvimento político, econômico, social, industrial, comercial e cultural da nossa metrópole. E Pernambuco tem uma RMR, uma região metropolitana sediada pela Grande Recife, que envolve 14 cidades. É Recife mais 13, totalizando 14. Há alguns anos Goiânia entrou, mas depois Goiânia saiu. Depois a gente fala sobre esse processo de entrada e saída de Goiânia na RMR. Então, hoje, 2022, a RMR, a região metropolitana da Grande Recife, é formada por 14 cidades. Recife, a metrópole, e as outras 13 que compõem a RMR. E essas cidades, elas se entroncaram, se engajaram tanto junto com Recife, que muitas vezes a gente nem sabe quando termina Recife, quando começa, por exemplo, Olinda. Quando termina Recife, começa Paulista. Porque este é um processo chamado conurbação. Conurbação é o processo de integração de várias áreas urbanas, certo? Através da expansão horizontal. A urbanização tem 2 tipos de crescimento. Tem o crescimento horizontal e o crescimento vertical. A nossa querida Recife teve os 2. Crescimento horizontal se expandiu para as demais cidades próximas a ela. E o crescimento vertical é a criação de prédios, arranha-céus, etc. Certo, meus amigos e minhas amigas? Por exemplo, eu sou professor de geografia, mas se não fosse pela placa que tem Bem-vindo a Olinda, eu não sabia que ali antes do shopping Itacaruna era o término do Recife e o começo de Olinda, porque é numa mesma avenida, a Agamenon Magalhães.
Então a mesma avenida que começa no Recife vai terminar em Olinda. Esse é o processo de conurbação. Beleza? Vamos voltar aqui para o slide. Aqui é a composição étnica. Vamos fazer o seguinte, essa composição étnica, né, nós vamos deixar para a próxima aula, que esse módulo já está com quase 40 minutos, né? Então vamos deixar para a próxima aula para não ficar muitos conteúdos um em cima do outro. Tá ok? Minha gente boa, muito obrigado mais uma vez, tá certo? Forte abraço!